A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, Natal do Senhor, Missa da Noite. Chegamos a um ponto de esperança. A Igreja nos convocou durante as semanas do Advento para nos preparar espiritualmente, humanamente, totalmente, a celebrar a Santa Noite de hoje, o dia de amanhã e a oitava de Natal, como um facho de luz acesa no mundo, na Igreja e na humanidade toda, pelo Filho de Deus, Filho de Maria. Celebramos, então, nesta noite, os anúncios, o Evangelho. Deus resolveu morar entre nós, no seu Filho tão esperado, tão anunciado. Por isso, hoje, a Igreja proclama, cantado ou recitado, o anúncio do Natal, que agora faremos. Transcorridos muitos séculos desde a criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra e formou o homem à sua imagem, depois de muitos séculos desde que, após o dilúvio, o Altíssimo pusera entre as nuvens o arco, sinal da aliança e de paz. 21 séculos depois que Abraão, nosso pai na fé, migrou da terra de Ur dos caldeus. 13 séculos depois da saída do povo de Israel do Egito, conduzido por Moisés. Cerca de 1000 anos depois da unção real de Davi, na 65ª semana, segundo a profecia de Daniel, durante a Olimpíada 194ª, no ano 752 da fundação de Roma, no 42º ano do império de César Otaviano Augusto, quando a paz reinava em toda a terra. Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo santificar o mundo com o seu piíssimo advento, concebido pelo Espírito Santo, decorridos 9 meses após a sua concepção, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. Natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Oremos. Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santíssima com a claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo conhecido na terra este mistério, possamos também participar da sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agradecemos a todos os que estão conosco nesta missão evangelizadora nas redes sociais, nas plataformas digitais, por meio deste canal, deixando seu like, compartilhando com todos os seus amigos. Muito obrigado pela agradável companhia, porque o amor de Cristo e a palavra de Deus nos uniram. Feliz e Santo Natal para todos. A liturgia da palavra desta noite tem na primeira leitura o texto da profecia de Isaías no capítulo 9, versículos de 1 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 95, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. A segunda leitura será da carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 14. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 14 também. Nós temos hoje anúncios históricos. O próprio anúncio do Natal, que foi feito
antes de começarmos a ouvir as leituras, nesta parte, a primeira leitura, configura-se dentro de parâmetros históricos. São referências típicas daquilo que a história humana e a historiografia reconhece, muitos séculos depois da criação do mundo. Depois de muitos séculos após o dilúvio, 21 séculos depois que Abraão migrou de Ur dos Caldeus, 13 séculos após a saída do povo de Israel do Egito, conduzido por Moisés, 1000 anos depois da unção de Davi como rei de Israel, 65 semanas, segundo a profecia de Daniel, na Olimpíada de número 194, há 752 anos da fundação de Roma, 42 anos do império de César Otaviano Augusto. Foi neste contexto que nasceu Jesus Cristo, segundo a carne, filho da Virgem Maria, em Belém de Judá. Completamente situado, geopoliticamente referenciado, Jesus Cristo, o nosso Deus, chega à nossa história. Ontem, hoje e sempre. A história continua e Jesus está nascendo bem diante de nós, se a gente quiser vê-lo. Viemos à missa, então, para ouvir a sua palavra, tocar com a mão e com o coração, com os olhos e com a virtude e a mística do espírito, da alma e da vida. Aquilo que a liturgia celebra, para que daqui saiamos e entremos em contato nas periferias geográficas, existenciais e morais com Ele, com Jesus que nos espera na periferia. Ouçamos então a primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. A quem Isaías se refere? A uma situação historicamente concreta. Isaías vive o período em que Teglat-Falazar III era rei da Assíria e que reinou lá por 18 anos. No ano de 738, empreendeu uma ação agressiva contra a Samaria e Israel, deportando do Reino do Norte muita gente para a Assíria. Foi a primeira deportação que depois
da escravidão no Egito, o povo de Israel conheceu. Era o tempo do rei Osias. Isaías, então, está cantando agora uma esperança que o povo tem de que tudo isso se acabe, que o povo volte para casa. É a profecia messiânica famosa do capítulo 9 e do capítulo 11 da profecia de Isaías. A deportação e a investida feroz de Teglat-Falazar sobre a Palestina configurou-se como um tempo de escuridão e de trevas. Claro, porque todos perderam tudo: vida, parentes, bens, tudo foi destruído. Uma grande tristeza tomou conta da nação. A pobreza, a fome, as doenças. O mundo parecia se acabar. O desespero chegou. Mas agora, para este povo que andava na escuridão, vem uma luz. Os que estavam nas sombras da morte conhecem agora uma luz que resplandece. No lugar da tristeza, vai crescer a alegria e aumentará a felicidade. E todos vão se regozijar na presença deste novo rei, que fará com que se sintam como exaltados guerreiros que dividem os despojos depois de um combate bem-sucedido. Porque o jugo que oprimia o povo, que jugo era esse? A carga tributária que pesava nos ombros e que era o orgulho dos fiscais que cobravam os impostos. Este novo rei vai abater isso. E aquilo que foi o castigo e o martírio do povo debaixo da tropa de assalto, das botas manchadas de sangue, dos trajes, das roupas ensanguentadas, tudo será queimado, porque nasceu um menino. O nascimento de um menino é a imagem de um novo rei coroado. Quando o rei era coroado em Israel, se acreditava ter nascido um filho de Deus, um Salvador. Era assim que também os imperadores gostavam de ser chamados, de salvadores da pátria. Este menino, que é agora o novo rei em Israel, tem um nome de quádruplo apelido: Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. É um nome carregado de esperança. O seu reino será grande, a paz vai ser duradoura sobre o reinado de Davi, do trono de Davi. O reinado vai ser recuperado depois de toda a humilhação assíria, a partir de agora e para todo sempre. É o amor do Senhor que fará isso para o nosso povo tão mal amado, tão mal administrado. E tudo isso tem um nome, se chama corrupção. As nossas autoridades nos entregaram a pilhagem devido à tamanha idolatria do capital e do poder, como ocorre em todos os tempos. Todas as vezes que o dinheiro e o poder valem mais do que as pessoas, quem vai pagar o preço disso é o povo pobre. É o pobre que paga todo o preço. Mas Deus vem em socorro da sua gente e fará nascer a esperança de novo. O Natal não tem nada de romântico. O Natal não tem nada de uma tentação de levar as almas para o céu, de tudo aquilo que a gente veste. Esta festa de luzinhas brilhantes e de coisas que parece convidar a gente a estacionar por lá. É bom que a gente vá além, que essas luzes todas que acendemos nas nossas cidades nos recordem que a luz do mundo é uma criança pobre que traz para dentro do mundo Deus em si. É Deus mesmo que vem nos salvar. O Salvador é Ele. Que Deus nos ajude e nos converta, para que tenhamos vida, paz e alegria, na esperança de um mundo melhorado para homens, para mulheres, para crianças, para pobres, não para alguns eleitos e bem abastecidos que sempre têm uma vida tão boa que faz inveja aos pobres e que produzem tanta miséria ao lado de tanta roubalheira,
tantas facções, tantas disputas e tanta perda dos nossos jovens, das nossas gerações, correndo atrás da mesma idolatria. Não, nós queremos correr atrás do menino Jesus, da família de Nazaré, de um jeito de viver que compartilha na pobreza e na honestidade os bens de Deus, que são para todos. A todos, bom Natal. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos realize tudo isso para nós. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte deste gostoso encontro com o Senhor nesta noite santa de Natal. Feliz e Santo Natal! Festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus. Festa de alegria, esperança e luz. Toda a terra canta um hino, bendizendo Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança, luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança, luz. Uma estrela diferente toda a terra iluminou, pois Jesus humanamente a nós outros igualou. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Nasceu pobre em seu palácio esse rei que trouxe o bem, quis apenas ensinar-nos a mensagem de Belém. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Toda a terra canta um hino, bendizendo Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Uma estrela diferente toda a terra iluminou, pois Jesus humanamente a nós outros igualou. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Nasceu pobre em seu palácio esse rei que trouxe o bem, quis apenas ensinar-nos a mensagem de Belém. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz.
A palavra é Jesus Cristo. Nesta noite de Natal, nós louvamos ao Senhor porque entrou na história do mundo e, portanto, na história de cada um de nós. Hoje, o Salmo responsorial começa exatamente com este refrão que coloca em nossa boca a ordem do dia. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso, louvemos juntos a nosso Senhor com o Salmo responsorial intercalado entre as leituras de hoje para cantar as maravilhas da nossa esperança. Peregrinos de esperança que não decepciona, porque o nosso Deus é justiça, verdade, santidade e garantia da nossa salvação, cantemos então com a igreja, rezemos com ela o Salmo 95. Refrão: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Primeira estrofe: cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Refrão: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Segunda estrofe: dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Refrão: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Terceira estrofe: o céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Refrão: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quarta estrofe: na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Refrão: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os salmos sempre nascem do chão da vida e, portanto, da fé arraigada na história, a história da nossa salvação. Por isso, dá prazer cantar nesta noite santa aquilo que acontece hoje, um hoje perene, o hoje eternificado da liturgia, eternizado pelo mistério da encarnação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Hoje, nós celebramos o seu nascimento como todos os dias são hoje, um hoje que não tem fim. É o Dies Dierum, o dia dos dias, o grande dia. Hoje nasceu para nós Jesus, que é o Cristo, o Senhor, que nos salva. Dia após dia, este anúncio precisa ser feito e manifestado como glória para todo o mundo e como derrubada de toda e qualquer idolatria que pretende ser Salvador ou Salvadora. Este é o pecado da humanidade. Querer se colocar no lugar de Deus como Salvador, como Messias, que não salva ninguém e nem é salvo sozinho. O nosso Salvador é Jesus. O nosso Salvador vem trazer salvação compartilhada. Não precisa de palanques, não precisa de púlpitos. O nosso Salvador diz que fala a partir do chão de uma manjedoura de animais. Fala a partir dos pobres e pequenos, de pastores que não tinham valor social algum. Fala e salva a partir de uma jovem bonita, pobre, chamada Maria. De um rapaz, sim, que é descendente do rei Davi, mas que aceitou Maria como sua esposa em Nazaré no meio de uma tamanha crise. O Senhor vem ao nosso encontro
a partir do baixo, desce para nós do seu alto, para encher o nosso baixo de plenitude. Que movimento bonito Deus faz. Nós não. Nós gostamos mesmo é de brilhar, é de mandar, é de ter poder. Nós temos um fascínio danado por dinheiro e poder. Os dois demônios, os dois dominadores da nossa história e da nossa vida sempre foram estes: a idolatria do capital e a idolatria da potestade. Nosso Senhor, então, vem desmontar estas idolatrias e estes impérios. A salvação não vem do dinheiro. A salvação não vem do poder, do poderio. Basta chegar ao cemitério e olhar uma nação que está por lá, toda na horizontalidade, porque sempre quis se manter na verticalidade. Verticalidade política, verticalidade social, verticalidade intelectual, estão lá, todos silentes, pacientes e na esperança da futura ressurreição e do julgamento, O nosso Salvador não brinca com a maldade, Ele quer aniquilá-la. O nosso Salvador é Jesus Cristo, que traz para a terra o grande mandamento, a maior de todas as leis, que não precisa fatiá-la nem esfacelá-la em 1000 mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para ele amar significa até chegar a dar a própria vida. Amar significa, e então sim, as leis nos levarão à criatividade da caridade, ir ao encontro daqueles que estão afastados, abandonados e marginados. O amor tornará uma pessoa tão criativa, tão santa, tão martirizada, ao ponto de esquecer-se de si, amar mais o outro que a si mesmo, por causa do amor de Deus. Tudo isso, então, levará a uma mudança ecológica. O salmista diz que o céu, a terra, o mar, os campos, as árvores, as florestas, as matas, tudo isso vai rejubilar, exultar, aplaudir, rejubilar. É assim. Estes verbos estão falando de uma alegria da qual participa a natureza, os seres inanimados. Eles vão ganhar alma. Como é que as matas se rejubilam, as florestas festejam? E nós não podemos fazer festas, ou porque as desigualdades sociais tomaram conta dos nossos relacionamentos, e há quem festeje se embriagando, se drogando, ou não festeje nada, fique olhando com fome e com necessidade aqueles que hoje têm uma mesa repleta de coisas que nem todo dia necessitam ter. E as caixas de lixo terão amanhã o que tantos irmãos que não têm nada para comer hoje precisarão fuçar para conseguir algo para comer. Tanto desperdício. Tudo isso numa lógica que não se sustenta, que é ficta, que é casca, é completamente superficial. Bom seria que chegasse um dia de um Natal diferente, em que a gente resolvesse ir para a rua. Não cada um na sua casinha, não cada um no seu clube, não cada um na sua mesa farta, mas que pudéssemos fazer uma mesa comum, mesas de ruas, mesas abertas para todos, em que cada um comesse aquilo que tem, colocado em comum. Quem sabe um dia chegaremos a uma lógica destas, de modo a partilhar tudo aquilo que cada um junta para fazer uma festa em honra daquele que veio partilhar tudo de si, desceu da sua riqueza como um menino pobre para enriquecer a nossa pobre e escassa humanidade.
O Salmo está cantando tudo isso e está convidando a todos para que na presença do Senhor tudo isso aconteça. Porque Ele vem para julgar a terra inteira. Ele vai nos julgar. Vai governar o mundo todo com justiça e não com estas injustiças que deixam tantas desigualdades deflagradas em todo o planeta. E os povos Ele julgará com lealdade para que ninguém passe mais a agrura do mal, da fome, do abandono, do desespero e da tristeza. O nosso Deus, um dia, fará com que a terra inteira fique repleta de uma vida digna dos seus filhos. Vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom do vosso Filho Jesus. Obrigado, Virgem Maria e São José, pela oferta do vosso Filho que tudo isso nos ensina e nos conduz para aquela conversão tão esperada por Ele mesmo, que sabe urgente e necessária para a felicidade de todos. Feliz Natal para todos com a conversão do coração, da mesa e da vida. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem.
Paraíso tem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Na presença do Senhor, pois Ele vem. O que vem pra julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça. E os povos julgará com lealdade. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos a segunda leitura da Santa Missa da noite de Natal. Leitura da Carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta leitura, nós vemos como deve viver quem quer celebrar o Natal não como um evento isolado de todo o conjunto e compromisso batismal da sua fé no Senhor Jesus. O envelope comercial e artístico, cultural, que engloba a festa de Natal, pode sim esvaziá-lo num evento como que em si mesmo. Quando acabar o período de Natal e o tempo que passou para isso, quando acabarmos as festas, as comidas, tudo isso, então acabou o Natal, o significado. Fechou-se um ciclo, viram outras coisas, outros interesses para frente, terminou. A magia, como muitos costumam falar, deste tempo tão envolvente, mas que chega ao fim, porque tudo passa. Ao invés, a liturgia, a palavra de Deus, diz não. É preciso então se lembrar que aqui celebramos uma grande manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, diz Paulo a Tito. Tito era aquele que Paulo mandou como bispo em Creta, na ilha de Creta.
Esta manifestação traz para todas as pessoas salvação e nos ensina. É uma manifestação pedagógica, portanto, não é um acontecimento exauriente em si mesmo. É um ensinamento de abandono da impiedade e das paixões mundanas para viver sempre neste mundo, mas como se não fôssemos deste mundo. Portanto, com equilíbrio, justiça e piedade. Na verdade, não é como se não fôssemos deste mundo. É melhorar o mundo para torná-lo decente e digno de Deus. A Deus cabe viver diante dele com equilíbrio, justiça e piedade, porque nós estamos esperando, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de Jesus Cristo. Nós estamos numa expectativa escatológica da volta do Senhor, porque Ele se entregou por nós para nos salvar de toda a maldade e nos purificar para que lhe pertencêssemos e nos dedicássemos a praticar o bem. Para que serve o Natal? É só para esse tempo de convulsão social e de festas? Não. Não. O nascimento de Jesus é um evangelho, uma boa notícia de que Deus quer o mundo melhorado, modificado, feito de pessoas que praticam o bem porque abandonaram o mal, a impiedade, as paixões que nos desumanizam. Dá para perceber este apelo? Ele está contido nesta leitura pequena e densa da carta a Tito que a liturgia selecionou para colocá-la na palavra de Deus hoje. O Natal, então, para um cristão, escapa ao consumismo, ao brilhantismo, a este tempo que leva, inclusive, o dinheiro das pessoas, que já é pouco, e as desumaniza ainda mais, um Natal pagão, para que, encontrando com o Senhor na Santa Missa, como viemos hoje, daí nós saiamos dispostos a praticar o bem. Um povo que se dedique a praticar o bem. Este é o povo de Deus. Este é o povo daqueles que pertencem a Deus, que pertencem a Jesus Cristo. Sim, queremos pertencer a esta categoria, a este povo, para que a manifestação da glória de Deus seja composta, sim, pela própria presença do Senhor Jesus, mas tenha já a prefiguração de Cristo na vida da gente. Portanto, sejamos testemunhas, que a nossa vida dê testemunho e atestado de que não vivemos de uma vida de eventos vazios, mas vivemos de uma fé consistente que nos compromete e nos vê empenhados todos os dias a mudar a face da terra, a transformar a face da terra. É a ação do Espírito Santo em nós, com certeza. Por isso, somos homens e mulheres espirituais e esta é a nossa espiritualidade. A espiritualidade da salvação, a espiritualidade natalina, a espiritualidade da esperança, a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo já se antecipa naquela nossa conduta de convertidos e de comprometidos em praticar o bem. Muito bela a segunda leitura, que dá o tom moral e, portanto, atitudinal do que se deve viver após as festas natalinas. A todos, então, bom Natal, que a graça da conversão nos alcance a todos e nos capacite a praticar somente o bem. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho
a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Bom Natal! Deus se tornou nossa grande esperança e como criança no mundo nasceu. Por isso vamos abrir nossa porta para Cristo, que importa é conosco viver. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Ele assumiu nossa vida terrena, ao céu nos acena com gestos de amor. Vem a todos salvar igualmente, queria somente ser nosso pastor. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. Deus infinito aos homens se iguala e a todos só fala palavras de paz. Quer ser o nosso irmão mais fraterno, do seu reino eterno herdeiros nos faz. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho da Missa da Noite de Natal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda a descrição que Lucas faz do acontecimento do nascimento de Jesus tenta resgatar elementos históricos, como também nós ouvimos na primeira parte da nossa meditação sobre o anúncio da calenda de Natal. De calenda veio calendário, marcador do tempo. Calenda quer dizer isso, marcando o tempo. E o tempo se marca com acontecimentos históricos que vão servindo de parâmetros para a gente ver quanto tempo se passou de um passo a outro até chegar o nascimento de Jesus. O recenseamento foi feito no Império, a mandado de César Augusto, e este recenseamento não servia para publicar estatísticas do povo como hoje nós temos os censos do IBGE. Aliás, estes recenseamentos eram úteis para ver como os povos dominados cresciam e poderiam se tornar um perigo, um risco para fazer motins e desestruturarem o império. Mas não era só isso, servia também para que o imperador estabelecesse a cobrança severa dos impostos ao povo dominado e cobrasse o culto do povo a si, porque ele se considerava salvador e divino. O culto ao imperador. Em Belém, não na cidade, mas fora da cidade, porque na cidade não havia curral, não havia o estábulo, e também não havia lugar para eles na cidade, José e Maria encontram na periferia, portanto, naquilo que se chamava Caravansará, que era o lugar do alojamento com estábulos, com estrutura básica para os viajantes se arranjarem. É lá que, decepcionados até porque a cidade não tinha lugar para eles, eles foram se arranjar lá onde os migrantes, lá onde os pobres, os desconhecidos se apoiavam nas noites frias das suas viagens para colocar sua mulher ali. É ali que acontece o nascimento de Jesus, porque o tempo se completou. Cumpriu-se o tempo de Maria e ela devia dar à luz o seu filho primogênito. Não tendo nada para dar ao menino, nenhum presente chique, nenhum enxoval, o enxoval do menino Jesus foram alguns panos pobres para enfaixá-lo. De fato, essas faixas nos recordam o futuro que este menino, este rapaz vai ter, quando a própria mãe vai ganhar um lençol de um homem rico de Jerusalém para enfaixar o seu filho e sepultá-lo. Ela o enfaixa e o coloca numa manjedoura. O que é a manjedoura? É o coxo onde os animais comiam o capim, comiam a ração que era dada a eles. Jesus nasce então num ambiente fétido, num ambiente totalmente insalubre, no meio de desconhecidos. Ninguém se deu conta de que aquele garoto era o Filho de Deus. Bem diferente da perspectiva romantizada que nós temos para celebrar o Natal. É necessário que o próprio Deus manifeste o seu Filho, e não o fará anunciando oficialmente ao palácio do rei Herodes, anunciando com gritos nas praças por aí, com mídias de época, para que todos saibam e vão a Belém? Não.
o anjo do Senhor vai aparecer aos pastores que naquela região tomavam conta dos seus rebanhos, até dormiam por lá com eles, com medo de se perderem, de serem assaltados. É a esta gente que não tem valor social nenhum, que o anjo de Deus, o anjo do céu, vem anunciar-lhes que uma grande alegria aconteceu. E será para eles e para todo o povo. Hoje, em Belém, cidade de Davi, mas na verdade na periferia, nasceu um Salvador para todos, que é o Messias, o Cristo, o esperado Senhor. O sinal que servirá para que eles identifiquem este acontecimento é um recém-nascido, é uma criança que está envolvida em faixas, deitada num coxo, numa manjedoura. Mangiare, em italiano, significa comer. Portanto, o manjar dos animais se colocava na manjedoura. Portanto, é aí que o corpo desse menino começa a se apresentar como o futuro pão do céu que desceu e o pão que alimenta a fé de todos os que nele crerem. Ele será o pão da vida. Estará oferecido por Deus numa manjedoura, numa mesa, como nós celebramos a palavra e a Eucaristia. De repente começa então uma liturgia, a liturgia do céu e da terra em torno deste acontecimento. A multidão da corte celeste dos anjos se junta ao anjo anunciante para cantar os louvores de Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, Glória in excelsis Deo, e paz na terra aos homens que Ele ama, por Ele amados. A glória de Deus é a pessoa viva, em paz, e ver a Deus é a vida da pessoa humana, dirá o grande doutor da Igreja, Irineu de Lyon. Os pastores representam esta humanidade extremamente carente de vida nova, que é dada pelo próprio Deus naquilo que vão ver, naquele que vão encontrar. Um recém-nascido, envolto em faixas pobres, em pano pobre e deitado num coxo. A cena é verdadeiramente apelativa, sobretudo quando olhamos em torno como é que celebramos o Natal hoje, com tanto requinte, tantas luzes, tanta riqueza. Não. No verdadeiro acontecimento do nascimento de Jesus não teve nada disso. Não teve nada disso. Só tinha o mistério da graça divina que como luz desce no meio das trevas humanas, para que quem nele acreditar seja iluminado com esta luz que vem de Deus. Nós agradecemos a nosso Senhor pelo dom deste dia, desta noite santa que celebramos. E pedimos a Ele: vem, Senhor, ilumina nossas trevas. Fala, Senhor, o Teu anúncio que vai encher o Teu povo de alegria. Dá-nos a graça de acreditar no Teu Filho e de segui-lo, praticando o bem para pertencer a Ele, para que a Tua luz brilhe nas trevas deste mundo sombrio por meio de cada um de nós. Acende em nós, Senhor, a chama da fé e a beleza da caridade que derivam do nosso encontro com Teu Filho Jesus. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, a nós que Ele ama. Bom Natal para todos, que a graça de Deus nos sustente para celebrar amanhã a missa do dia. Boa festa, feliz e santo Natal. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Vinde, cristãos, vinde a porfia, hinos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor. Foi nessa noite venturosa do nascimento do Senhor que anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu louvor. Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles a Belém. Vinde correndo pressurosos, o Salvador que enfim nos vem.